E aí pessoal, tudo bem? Continuando aqui o nosso curso de engenharia de software no tema qualidade de software, né? Conforme eu venho aí prometendo, agora a gente fala um pouquinho da qualidade de software no âmbito das metodologias ágeis, ok? Que também é um tema cobrado aí pelas bancas, tá bom? A gente também fala de alguns temas relevantes e revisita, né, algum dos conceitos que a gente viu lá no início aqui do nosso curso, tá bom? Então, vamos acompanhar comigo aí e também segue, né, as nossas aulas, porque nós vamos também nos próximos blocos falar do CMMI, do MPS-BR, que são processos de melhoria de qualidade de software, né? E as bancas têm cobrado e tá sempre lá nos editais, né? Se você der uma pesquisada, sempre tem esse tema nos editais. Caem poucas questões e com o resumo que eu vou apresentar para vocês nos próximos blocos desses temas, você vai conseguir entender e matar essas questões quando cair alguma coisa sobre CMMI e MPS-BR. Mas vamos voltar aqui e vamos seguir no tema desse bloco, né? Dessa aula de agora. Então acompanha comigo aí no slide. Então a gente vai falar aqui da qualidade no âmbito dos métodos ágeis, ok? Os métodos ágeis de engenharia de software, eles concentram-se no desenvolvimento de código, né? Algo que a gente já tem falado bastante. E aí, né, a gente já viu, né, nas nossas aulas aí sobre desenvolvimento ágil, né, metodologias ágeis, que os métodos ágeis minimizam a documentação e os processos que não estão diretamente relacionados com o desenvolvimento de código. E enfatiza a importância das comunicações informais entre os membros do time, em vez de comunicações baseadas em documentos de projetos, né? Além disso, a qualidade em desenvolvimento ágil significa qualidade do código e práticas, né? Como refatoração e TDD. Elas são usadas para garantir que um código de alta qualidade seja produzido, né? Então volta aqui comigo. Então nas metodologias ágeis, o foco muito é no código, né? E nas práticas, que a gente já viu que são inúmeras, né? Se você tiver esquecido, retoma lá as aulas do nosso curso de engenharia de software, especificamente sobre a metodologia XP, né? Que tem essas técnicas aí que são base da maioria das metodologias ágeis. Mas aqui no slide a gente fala do tal do TDD, né? Que é o desenvolvimento orientado a testes, né? Test Drive Development. Que basicamente prega o quê, né? Se você tiver esquecido. Prega que você pensa no teste, né? E desenvolve o teste antes mesmo de desenvolver o código-fonte. Então veja, aqui nas metodologias ágeis, a qualidade está muito inerente, né, na construção do software e na codificação. Diferente do que a gente vem falado sobre a qualidade, pensando em processos de qualidade, né? Como a gente vai ver nos próximos blocos, o CMMI e o MPS-BR. Beleza? Então volta comigo no slide e vamos continuando aqui. E aí, qualidade e agilidade, né? A comunidade ágil é fundamentalmente oposta ao que ela vê como uma sobrecarga burocrática de abordagem baseada em padrões e em processo de qualidade, como incorporado no padrão ISO 9001, que a gente falou também, né? Então, veja, os agilistas, a gente viu isso lá no Manifesto Ágil, né? Eles não estão focados em processos, né? Mas muito mais na entrega de software. Então eles não são focados em documentação extensa, né? Mas um software de qualidade. E como é que vai surgir esse software de qualidade? A partir das técnicas na construção do software, ok? E aí no desenvolvimento ágil, o gerenciamento da qualidade, ele baseia-se em boas práticas compartilhadas e não na documentação formal. Então veja, diferente lá da qualidade tradicional que a gente tratou nos blocos anteriores, aqui o foco são nas boas práticas, ok? E não naquela quantidade de documentos para verificação se o processo está sendo seguido e por aí vai, que a gente já tem falado.
E que boas práticas são essas, né? Já que a gente está falando das boas práticas, temos que apresentar para ficar mais claro aí para você, né? Porque quando a banca cobrar, você vai lembrar e vai marcar a resposta correta lá na sua prova. Então vamos lá, quais são essas boas práticas? Verificar antes do check-in, né? O que é isso? Os programadores são responsáveis por organizar suas próprias revisões de código, ok? Com outros membros do time, antes que o código seja submetido para o sistema de construção. Então veja, o que é o tal do sistema de construção aqui? Lembra que nas metodologias ágeis se prega muito testes e automação de testes e até a automação dos builds, né, dos pacotes que vão para a produção. E lembra também que existe lá na metodologia XP a questão da programação em pares, né? Então sempre é feita a revisão. A revisão ela ocorre de que forma? A partir das entregas, né, dos ciclos que são curtos e da refatoração. Então o código está sempre sendo revisado. Então uma das boas práticas é antes de você fazer criar um pacote para produção, você faz revisão. E a revisão ela tem que ocorrer a todo instante, né? Nós já comentamos bastante sobre esse tema aqui. Se você não estiver lembrando, aí retoma lá nas aulas do tópico metodologias ágeis, né? Nunca quebrar a construção, né? Não é aceitável para os membros do time submeter um código que faz com que o sistema como um todo falhe, né? Então você não vai comitar num processo de integração contínua, você não vai comitar para o ramo principal do versionador código com problema, né? Os indivíduos, eles têm de testar suas mudanças de código contra todo o sistema e estar confiante que esses códigos funcionam conforme esperado. Se a construção for quebrada, espera-se que a pessoa responsável dê prioridade máxima para corrigir o problema. Então não é uma boa prática você subir código que você não tem confiança se ele está funcionando, né? Por isso que os testes são tão importantes, né? Nessa hora aqui que entra lá o tal dos testes de regressão, né? O que são os testes de regressão? Só para você lembrar. Também nós falamos bastante sobre testes, né? Tem um material extenso no nosso curso sobre esse tema. Mas rapidinho para você lembrar, os testes de regressão é você rodar novamente lá os testes unitários, os testes de integração, para verificar se um novo incremento de software não quebrou algo que já estava funcionando, né? Então, é uma boa prática, né? Aqui nas metodologias de qualidade, né? Nesse contexto da qualidade de software, você não subir código se você não tem confiança se ele está funcional, ok? Além disso, outra boa prática, né? Corrigir problemas quando forem encontrados, né? O código do sistema pertence ao time e não aos indivíduos. Nós já vimos isso, né? É outra premissa aqui dentro das metodologias ágeis. No caso, na metodologia XP, né? Que você já sabe, a metodologia XP tem várias técnicas que são usadas em diversas das metodologias ágeis, né? Uma delas, a gente já falou, o TDD. Tanto que o TDD ficou tão famoso que se fala que até o TDD é uma metodologia específica, mas surgiu lá dentro da metodologia XP. E outro ponto é esse que eu acabei de falar, propriedade coletiva do código, né? Isso aqui também é importante. Portanto, se um programador descobre problema ou passagem obscuras no código desenvolvido por outra pessoa, ele pode corrigir esses problemas diretamente, em vez de encaminhá-los de volta para o desenvolvedor original. Beleza? Porque o código é coletivo, né, gente? Então, são boas práticas aqui no contexto de qualidade dentro das metodologias ágeis, ok? Vamos seguir. Outro tópico importante é a inspeção, né? As revisões de código podem ser tanto da responsabilidade de indivíduos, né? Verificação do check-in, quanto se basearem no uso de programação em pares. Nessa abordagem, duas pessoas são responsáveis pelo desenvolvimento do código e trabalham em conjunto para alcançá-lo, né? Só revisando o que é a revisão em pares. O código desenvolvido por um indivíduo é, portanto, constantemente examinado e analisado por outro membro do time. Então, o processo de inspeção
que a gente tem falado aí na abordagem tradicional, né, de qualidade de software, e quando a gente falou de testes de software, né, qualidade tem muito a ver com os testes. Na verdade, os testes são a parte importante de um processo de qualidade, né? Então, dentro da metodologia ágil, a inspeção funciona aqui dessa forma, né? O tempo todo tem alguém inspecionando o código que está sendo desenvolvido. E aí duas pessoas olham para cada linha de código e a checam antes dela ser aceita. Então, o processo de inspeção é um processo contínuo aqui dentro das metodologias ágeis. Aí, gente, volta aqui comigo. Lembra que eu comentei com vocês que a inspeção é um processo até de menor custo do que os testes em si, né? Porque os testes você tem que rodar novamente o código. E a inspeção não, você faz uma análise do código de forma estática, né? Então, lembra também que eu apresentei alguns estudos, né? Dentro das referências, né, que as bancas cobram, mostrando que as inspeções têm uma grande vantagem sobre os testes, porque, como eu já falei, são de menor custo e elas trazem também uma série de problemas que às vezes os testes nem pegam, né? Então o processo de inspeção, além de ser mais simples de ser feito, ele tem uma grande vantagem quando utilizado, né? Os resultados são bem superiores ao trabalho de teste, que em alguns casos, né, a gente já comentou, até se tornam praticamente inviáveis de serem feitos, né? Porque os testes às vezes precisam de ambientes similares ao de produção e em instituições com sistemas muito complexos, né? Sistemas com muitas integrações, sistemas que comunicam com outros sistemas externos, esse ambiente igual à produção se torna praticamente de um custo inviável. Então, aqui na metodologia ágil, a inspeção é sempre feita. Lembra que na abordagem tradicional, esse processo de inspeção às vezes é deixado de lado, né? E a gente também já falou que tem ferramentas que ajudam nessa análise estática, né? Que também a gente comentou lá nas aulas de teste de software. Então, aqui na metodologias ágeis, o processo de inspeção ele é contínuo, ok? Então, volta comigo, acompanha comigo aí de novo no slide. Vamos lá. Então, veja, é um processo contínuo. A revisão, né, também, a programação em pares, ela leva a um conhecimento profundo de um programa, já que ambos os programadores tendem a compreender o programa em detalhes para continuar o desenvolvimento. Então, o processo de revisão, né, ele também é contínuo. E essa profundidade de conhecimento, às vezes, é difícil de alcançar em outros processos de inspeção. E assim, a programação em pares pode encontrar defeitos que talvez não fossem descobertos nas inspeções formais. Lembra que o processo de inspeção, na abordagem tradicional de qualidade, você teria outros membros, né, fazendo a inspeção. E no caso aqui das metodologias ágeis, com a programação em pares, como o pessoal conhece a fundo o código, né, esse processo de inspeção traz melhores resultados. Então veja, volta aqui comigo mais uma vez. Nas metodologias ágeis, não se tem aqueles processos de qualidade formal, com checklist para verificar se o processo foi seguido, mas uma série de técnicas que, quando usadas, têm resultados comprovados, que são essas técnicas que eu estou comentando aqui. Então, o processo de qualidade ele já está embutido no processo de construção do software aqui dentro das metodologias ágeis, né? Então já faz parte do trabalho diário das pessoas, né, e do time de desenvolvimento. Por isso que as metodologias ágeis também pregam que qualidade é o foco principal, né? Sempre entregar um software com altíssima qualidade. E lembre que qualidade o que é? É atendimento a requisitos, né? Você deixar lá no final o seu usuário satisfeito, né? Você seguir aquele processo, porque um processo, mesmo que minimamente formalizado, é melhor do que não ter processo nenhum, né? Isso nós já estamos estudando aqui dentro do nosso curso de engenharia de software, né? São conceitos que eu estou revisitando aí só para você poder contextualizar e entender a importância
da qualidade de software e como ela funciona aqui dentro das metodologias ágeis, beleza? Então continua comigo aí, vamos lá no slide. Aí também a revisão, né? Podem acontecer, né? Nem tudo são só maravilhas, né? Estou falando aqui só maravilhas, mas aí agora a gente vê algumas questões, alguns problemas, né? Dentro aqui dessa revisão do desenvolvimento ágil. Duas pessoas envolvidas, né, com o código não conseguem ser tão objetiva quanto uma equipe de inspeção externa, certo? Por quê? Em alguns cenários, né? Porque eles estão examinando o seu próprio trabalho. Então podem surgir alguns problemas, né? Falei das vantagens, agora vou apresentar algumas desvantagens. E nos próximos slides a gente faz uma parada aí com aquele clássico daquele clássico momento, né, do que eu chamo de para pensar, né? Você que está acompanhando o nosso curso há algum tempo já viu que de vez em quando a gente faz essa parada aí para reflexão. E quais são os problemas aqui nesse cenário do qual as pessoas inspecionam o próprio trabalho, né? Pode acontecer mal entendidos mútuos. O que é isso? Ambos os membros de um par, né, programação em pares, podem cometer o mesmo erro na compreensão dos requisitos dos sistemas. E as discussões podem reforçar esses erros. Então, às vezes o par, na hora de entender um requisito, como já está acostumado a trabalhar junto, pode ter um mal entendimento mútuo, né? Os dois entendem o requisito errado. Outro problema é a reputação dos pares, né? Os pares podem estar relutantes em procurar erros porque não querem retardar o andamento do projeto. Então, às vezes, né, dentro aqui das metodologias ágeis, quando se tem uma entrega e um ciclo de entrega que tem um prazo crítico, às vezes o pessoal pode, né, como eles mesmos que fazem os processos de inspeção e de qualidade, né, eles podem não executar isso corretamente, né? Aí você já vai ver que na verdade não está seguindo os princípios ágeis. Não é um problema da metodologia. A metodologia prega o contrário, né? Mas aí o pessoal vai lá e não faz o que teria que fazer. Outro problema, né, é relações de trabalho, né? A capacidade do par para descobrir defeitos é suscetível de ser comprometida pela estreita relação profissional, que, né, muitas vezes leva à relutância em criticar colegas de trabalho. Então, dentro das metodologias ágeis, isso aqui não pode acontecer, né? Os processos de melhoria não podem ser deixados de lado porque uma pessoa não quer criticar o trabalho do outro, né? A gente viu lá que na metodologia Scrum, que é outra que a gente falou bastante aqui no nosso curso de engenharia de software, você tem os momentos, né, da revisão, da retrospectiva, para pensar, né? E é a hora que o pessoal lava lá a roupa suja, né? As dailies, elas ocorrem para quê? Para ver se o pessoal está trabalhando, né? Cada um, diariamente, mostra lá o que está fazendo. Então, no final, né, dentro dessas metodologias, isso não pode acontecer, mas, né, a gente está trabalhando com gente e sabemos como é que funciona, né? Podem acontecer esses problemas. E aí vamos dar uma parada aqui para pensar. Vamos ver qual é a questão aqui que a gente vai refletir agora, né? A abordagem informal para o gerenciamento da qualidade adotada é eficaz para o desenvolvimento de produtos de software em que a empresa que desenvolve o software também controla sua especificação. O que eu quero falar com isso? Então, não há necessidade de fornecer relatórios da qualidade a um cliente externo, nem há necessidade de integração com outras equipes de gerenciamento da qualidade. No entanto, quando um grande sistema está sendo desenvolvido para um cliente externo, podem ser impraticáveis abordagens ágeis para o gerenciamento da qualidade com documentação mínima, né? Pelos motivos a seguir. Então, gente, volta aqui comigo, só para a gente refletir aqui rapidinho. Então, veja, é aquela história que eu conto aqui no nosso curso desde o começo, né? Que os processos, né, as técnicas, os métodos e as ferramentas, elas têm que ser adaptadas ao seu contexto, né? Tem que ser utilizadas no contexto correto, né? Então, veja, nesse cenário aqui que você tem um fornecedor externo,
essa abordagem um tanto quanto informal, né, das metodologias ágeis, com a formalização mínima, podem não funcionar, porque você vai precisar se reportar para um cliente. Então não dá para não ter um documento, né, um checklist, algo da abordagem mais tradicional de qualidade de software, beleza? Então volta comigo lá no slide para a gente ver. Então os motivos. Então olha só, se o cliente for uma grande empresa, ele pode ter seus próprios processos de gerenciamento da qualidade e pode esperar que a empresa de desenvolvimento divulgue o progresso de maneira que seja compatível com seus próprios processos. Portanto, o time de desenvolvimento pode ter de produzir um plano de qualidade formal e relatórios de qualidade. Além disso, nos casos em que vários times distribuídos geograficamente, a gente já falou disso, né? Talvez de empresas diversas estão envolvidas no desenvolvimento, as comunicações informais podem ser impraticáveis, né? Diferentes empresas podem ter abordagens distintas para o gerenciamento da qualidade e pode ser necessário produzir alguma documentação formal. Então veja, eu não falei dentro aqui das metodologias ágeis de nenhum documento formal de qualidade, né? Só técnicas e basicamente o foco é na qualidade do código que é produzido. Mas nesse contexto aqui, ó, em mais de um, você vai precisar produzir um documento, né? Não tem como você trabalhar só pensando em melhorar o código, né? Alguma documentação formal do processo de qualidade, de requisitos, checklists para verificação, você vai ter que fazer. Em sistemas também de longa vida útil, o time envolvido no desenvolvimento mudará com o tempo, né? Isso é normal, né? A área de TI é bem dinâmica, então as equipes acabam por mudar, né, em algum momento. Se não houver documentação, os novos membros do time podem achar impossível entender por que foram tomadas certas decisões de desenvolvimento. Então veja, aqui não é a questão da manutenção do código, mas entender por que foi tomado certas decisões arquiteturais, né? Por que o sistema foi desenvolvido dessa forma, sem nenhuma documentação, né? O pessoal que vai chegar depois para manter esse sistema, né? Que tá se falando nesse terceiro cenário, sistema de longa vida útil, né? Por exemplo, lá onde eu trabalho no tribunal, tem um sistema de cálculos judiciais que já tem 20 anos. Então, a mudança de equipe, né? Sem documentação nenhuma, pode ficar complexo para quem está entrando entender por que foi tomada certas decisões, ok? Então, só para você pensar no contexto da qualidade de software, né, dentro das metodologias ágeis em alguns cenários, né, que talvez não dê para usar essa abordagem tão informal, ok? E aí, ó, a qualidade nos métodos ágeis ela pode ter que ser adaptada para que sejam introduzidas algumas documentações e processos de qualidade. Então a conclusão que a gente chega aqui, né, é essa. Geralmente essa abordagem é integrada ao processo de desenvolvimento iterativo. Então você tem no final um processo. E aí em algum momento você vai ter que acrescentar seu processo, mesmo utilizando metodologias ágeis, alguma documentação de qualidade, ok? Apresentei 3 cenários aí para vocês pensarem que isso possa ser necessário, tá bom? E aí vamos agora para algumas questões, ok? Sobre esse tema aqui de qualidade de software. Então vamos revisitar alguns conceitos iniciais, tá? Então essa primeira questão, qual é o foco, né? Vamos ver aqui. Sobre os conceitos de validação e verificação de software, assinale a alternativa correta. Então, voltando àquele conceitinho lá de verificação e validação, né? Aqui na questão tá validação e verificação. Só você lembrar, não se confunda. A verificação, né, letra A, tem por objetivo investigar se o software atende aos requisitos do usuário, ou seja, se está sendo construído o produto correto. Letra B, validação e ou verificação são sinônimos que denotam o uso de técnicas para verificar se o software está sendo construído de forma correta, ou seja, se o software está de acordo com a especificação. Letra C.
A validação tem por objetivo investigar se o software atende os requisitos do usuário, ou seja, se está sendo construído o produto correto. E letra D, validação e ou verificação são testes de software realizados pelo SQA, né? Uma Software Quality Assurance, né? Seria o pessoal, né? A área responsável lá pela qualidade. Então, qual será a resposta correta? Vamos ver, essa aqui é só para a gente revisitar esse conceito. Então, ó, a resposta é letra C, tá? Esse item só tem A, B, C e D, ok? Letra C. Só você lembrar daquela frase do Bowen, né? Que eu já apresentei para vocês. Do Barry Bowen, né? O processo tem a ver com o quê, né? Fizemos o software corretamente, ou seja, seguimos o processo que foi definido. E o produto, né? Fizemos o software correto. Então, aqui na questão, acho que a banca faz de propósito, né? Coloca primeiro a validação e a verificação. Mas lembra lá do modelo V, no qual primeiro tem-se o processo e desse lado está o quê? A verificação, né? E depois, até o último estágio, né? Já pensando nos testes, nós vamos validar o produto. Então, desse lado nós temos a validação, ok? Então, a validação tem por objetivo investigar se o software atende aos requisitos do usuário. Ou seja, se está sendo construído o produto correto. Então, a validação tem a ver com o produto e a verificação com o processo, certo? Basicamente é isso. Validação, produto, ok? Verificação, processo. Só você lembrar disso, ok? Em alguma das aulas eu também inverti, né? Aí só falei para você tomar cuidado, né? Que é sempre assim, o processo, produto. Então, os outros itens misturam os conceitos, né? Então, está falando primeiro que a verificação tem a ver com os requisitos do usuário, isso é a validação. No segundo, ele diz que verificação e validação são sinônimos, na verdade não são. E no terceiro, ele fala que a validação e verificação são testes de software. Na verdade, validação e verificação não são o foco de teste, né? Os testes de software aqui, no modelo V, lembra? De um lado nós temos as fases da engenharia de requisito, no outro lado, os testes associados, né? Naquele modelo V de testes. E aí, os testes, eles ajudam, né? Eles vão validar se o produto foi feito corretamente. Então, a letra D mistura também conceitos, certo? Então, a única que poderia estar correta e que está correta é a letra C, tá bom? Só para você lembrar desses conceitos, ok? Vamos ver então mais uma questão. Aí, aquele padrãozinho CESP, né? Vamos ler aqui e dizer se o item está certo ou está errado, né? Aí, essa questão estava dentro do bloco lá de modelagem de qualidade da prova, né? Então, a respeito da modelagem da qualidade de software, julguem o item subsecutivo. A qualidade do produto de software garante a aplicação correta do processo de desenvolvimento, concentrando esforços na busca pela qualidade do modo de criar e de manter o produto final. Então, esse item está certo ou está errado, né? Pensa aí um pouquinho. Então, vamos ver a resposta. Está certo, né, gente? Por quê? Está aqui a justificativa, né? De fato, a qualidade do produto de software garante a aplicação correta do processo de desenvolvimento, concentrando esforço na busca pela qualidade do modo de criar e de manter o produto final, né? Mas lembre que só isso não garante a qualidade de um software e que a qualidade nesse contexto é bem diferente dos processos de qualidade de fábricas ou manufaturas, onde a preocupação é seguir um processo e assim a qualidade do produto será alcançada. Então, gente, lembra, né? Lembra que a engenharia de software, apesar dela ter se baseado no início naqueles processos, né, da indústria automobilística, ou no processo de manufatura, né? Tanto que até hoje nós chamamos de fábricas de software, né? E na verdade, processo de produção de software não é de uma fábrica, né? Você tem até o processo, mas só seguir o processo não quer dizer que lá no final você tem um produto perfeito, né?
Não é assim que funciona, né? Software tem muito mais a ver com experimentação. Mas a gente já discutiu isso bastante, que os processos, né? Você ter fases, né? Você modelar, você seguir uma certa sequência, né? Na produção de software, melhora a qualidade do que não ter processo nenhum, né? Nossa área é um pouquinho mais complexa, né? Então, é isso que a questão está afirmando, né? Por isso que o item está certo, né? E aí você lembre que dentro das metodologias ágeis, né? Voltando lá no conceito das metodologias ágeis, no manifesto ágil, as metodologias ágeis elas não aboliram a documentação, né? Isso é um erro. Na verdade, elas pregam que você não vai ficar criando milhares de documentos. Você dá maior foco na entrega de software, né? E software funcionando é uma vantagem competitiva, né? Então, nós vimos hoje a importância, né? E como é que funciona a qualidade dentro das metodologias ágeis. Eu trouxe esse tema, né? As questões são muito mais para a gente lembrar os conceitos do que questões específicas sobre qualidade de software dentro das metodologias ágeis. Mas trouxe o tema porque as bancas podem cobrar, né? Esse tema de qualidade de software ainda é muito pensado pelas bancas na abordagem tradicional, ok? Do processo, e que vai ser tema das nossas próximas aulas. Mas já temos, né, na literatura, conceitos de qualidade aplicado a metodologias ágeis. Pode ser que as bancas comecem a cobrar. E é basicamente o que a gente falou nessa aula de hoje, ok? Então voltar comigo aí no slide para a gente encerrar. Então, ó, fica aí o gabarito, certo? A dica final para você continuar estudando, né? A aula só é parte do seu processo de estudo, né? Eu tento sempre, volta aqui comigo, eu tento sempre trazer para vocês o principal, né? Algumas questões para contextualizar o assunto e alguns assuntos que as bancas não têm cobrado, mas começam a dar sinais que vão cobrar, a gente também coloca aqui no nosso curso, né? Para você não ser pego de surpresa. As bancas também, né, gente? Elas não vão ficar só repetindo aquilo que elas fizeram no passado. Aí passar no concurso seria muito fácil. Você olharia o que ela está cobrando e ela vai cobrar de novo, né? Ela sempre tenta inovar com alguma coisa. Então, um tema bem atualizado esse que eu trouxe nessa aula de hoje, tá bom? Então, eu espero vocês, né? Nos próximos blocos a gente ainda vai continuar falando do tema qualidade de software, tá bom? Então, até mais!